Olá, alunos! Vamos agora para a resolução de uma questão falando sobre editores de texto, especificamente sobre o Microsoft Office Word. Acompanhe a questão e a leitura. No Word, a inserção de cabeçalho ou rodapé em um documento faz que todas as páginas do documento tenham os mesmos dados constantes nesses campos. Para que uma página possa receber outro tipo de cabeçalho, a configuração de seções diferentes deve ser feita anteriormente, certo ou errado? Bem, vamos avaliar um ponto importante em relação ao nosso Word. Eu tenho aqui uma imagem mostrando para vocês, acompanha aí em tela cheia, 3 páginas. Nas 2 primeiras páginas eu tenho o cabeçalho VON e na terceira página eu tenho o cabeçalho Rodrigo. Percebe que nesse meu exemplo, eu tenho 3 páginas no meu documento, mas tenho diferentes cabeçalhos. Um padrão de cabeçalho ali para a página 1 e 2 e um outro padrão de cabeçalho para a página 3. Como isso é possível, professor? Como é possível colocar cabeçalhos diferentes no mesmo documento, como eu acabei de fazer? Bem, tu pode então, para realizar essa operação, inserir quebra de seção. Eu digitei, por exemplo, 2 páginas, e poderia, então, ter inserido uma quebra de seção, próxima página, e ele vai para a próxima página já numa nova seção. E essa nova seção agora pode ter os seus próprios cabeçalhos ou rodapés. Mas como a gente faz para inserir essas quebras de seção que permitem, entre outras coisas, as quebras de seção permitem, entre outras coisas, fazer cabeçalhos e rodapés diferentes no mesmo documento. Mas elas também permitem outras configurações de páginas diferentes. Como, por exemplo, eu quero realizar uma parte do documento na orientação retrato, que é na vertical, e outra parte do documento com as páginas na orientação paisagem, na horizontal. Eu posso também, então, quebrar seções no meu documento, criando seções diferentes, e cada seção pode ter a sua própria orientação de página, pode ter os seus próprios tamanhos, pode ter suas próprias margens, porque quando se criam seções diferentes no mesmo documento, é porque nós queremos realizar configurações diferentes. As seções são partes de um documento que permitem configurações diferentes. Pois bem, a minha pergunta é como chegar lá? Como criar essas quebras de seção? Acompanha comigo então. Quando o usuário clica na guia layout da página, não importa se é a versão 2007, se é a versão 2010 ou a versão 2013, clica na guia layout da página, lá existe um botão chamado quebras. Nesse botão quebras existem as quebras de página, coluna e quebra automática de texto, que não criam novas seções, e tem as ditas quebras de seção, próxima página, que cria uma seção nova na próxima página, quebra de seção contínuo, que insere uma quebra de seção na mesma página, quebra de seção página par, que cria uma nova seção a partir da próxima página par, e quebra de seção página ímpar, que cria uma nova seção a partir da próxima página ímpar. Então, para criar novas seções no teu documento, o usuário pode fazer isso clicando na guia layout da página do Word 2007, 2010 ou 2013. Lá tem um botão chamado quebras, e então tu pode escolher um tipo de quebra de seção. No meu caso, no meu exemplo, eu escolhi quebra de seção próxima página. Então eu deixei as 2 primeiras páginas na seção 1 e a página 3 na seção 2. Assim, na página 1 e 2 eu tenho o mesmo cabeçalho VON, porque estão na mesma seção, e na página 3, que já está na seção 2, eu tenho um outro cabeçalho, o cabeçalho Rodrigo, porque permite isso, criar seções diferentes, te permite criar cabeçalhos ou rodapés diferentes no mesmo documento, trabalhando aí com seções diferentes, como a gente viu, certo? Bem, então vamos voltar à questão e voltar ao enunciado. A questão dizia, no Word, a inserção de cabeçalho ou rodapé em um documento faz que todas as páginas do documento tenham os mesmos dados constantes nesses campos? A princípio, sim. Quando tu cria o documento e coloca um cabeçalho VON, por exemplo, ele se repete esse mesmo cabeçalho para as diversas páginas do documento, porque a princípio um documento começa com uma seção só. Com apenas uma seção, a princípio ele começa, até aí está certo. Depois, para que uma página possa receber outro tipo de cabeçalho, a configuração de seções diferentes deve ser feita anteriormente. Perfeito. Como eu queria
que eu tivesse numa outra página o cabeçalho Rodrigo e não mais Veon, então eu inseri uma quebra de seção e então digitei Rodrigo para que aquela página tivesse um cabeçalho diferente, tivesse o cabeçalho Rodrigo. Então foi necessário clicar lá na guia layout da página, pedir para inserir uma quebra de seção e aí sim na próxima sessão eu criei um cabeçalho diferente. Então vamos dar como certo para essa questão do CESP, então marquei a opção certo em relação ao uso de cabeçalhos e rodapés no Word. Até a próxima questão, bons estudos!